Amém, amados. Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Amém, amados? Vamos orar, feche seus olhos. Amado Senhor, neste momento, Deus, de culto, nós queremos ouvir de Ti, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua revelação através da Escritura que Tu nos deixaste. Os Teus santos apóstolos têm nos ensinado até hoje, Teus profetas falam até hoje, e, amado Deus, a Tua voz não cessou de proclamar, Senhor, a Tua salvação ao Teu povo e àqueles que não Te conhecem. Amado Deus, neste mesmo Espírito, Senhor, queremos ouvir de Ti, queremos contemplar, Senhor, quem Tu és através da Tua palavra. Eu peço, Senhor, que nós estejamos com os corações abertos, com os nossos ouvidos e olhos atentos, Senhor, ao que Tu farás, Deus. Que Tu estejas me capacitando para transmitir a Tua mensagem, Senhor. Que Tu estejas, Senhor, falando ao Teu povo, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, sempre antes de começar a elaborar o texto, eu gosto de dar uma introdução, uma contextualização ao texto, né? Pegar os arredores do texto para entendermos onde ele se situa. E então eu queria contar um pouco para os irmãos a respeito desse autor. Por que a respeito do autor? Mas quando nós vamos ler um texto bíblico, nós temos que fazer algumas perguntas para o texto. Quem escreveu? Para quem escreveu? Quando escreveu? Onde escreveu? Sobre o que o texto fala? Qual que foi a intenção do autor a escrever? Todas essas coisas nós temos que ter na nossa mente antes de interpretarmos o texto. E, entretanto, amados, a gente tem muito pouca informação a respeito do contexto desta epístola aqui. Se for comparar com as de Paulo, Paulo fala literalmente, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, a igreja de tal, não sei o quê, e a gente consegue mapear pelas viagens missionárias de Paulo, onde ele estava, por que ele escreveu. Mas Tiago, ele é um pouco mais enigmático no seu contexto da sua carta, né? O que nós sabemos, queridos? Que esse Tiago aqui não era um dos apóstolos, um dos 12. Esse Tiago, ele era o irmão do Senhor, o irmão, ou o meio-irmão, né? Visto que o pai do Senhor é o Altíssimo. Se vocês lerem lá em Mateus 13, eles vão falar, mas esse aqui não é o Jesus de Nazaré? Os seus irmãos não são José, Judas, Simão e Tiago? E esse Tiago, irmão de Jesus, é este que escreve essa epístola. E o que acontece? Em que momento que Tiago escreveu essa epístola? A gente tem, na linha do tempo apostólica, a morte do nosso Senhor Jesus, lá em meados de 30 depois de Cristo, e lá para o final, lá para 70 depois de Cristo, houve a destruição do templo. O general Tito sitiou Jerusalém e acidentalmente destruiu todo o templo e foi tristeza, foi desgraça. E em 62, Tiago morre. Eu vou contar a história do martírio dele depois. E a primeira viagem missionária, que é quando Tiago aparece nas Escrituras, acontece em 48. Então, provavelmente, essa epístola foi escrita neste período aqui, entre 48 e 62 depois de Cristo. Era um tempo que a igreja estava bombando. A gente consegue ter um pouco da ideia de como estava o mundo pelas outras duas viagens missionárias de Paulo. Era difícil, era perseguição, era incomodação dos judeus contra a igreja, era um tempo complicado. E o que acontece, amados? Neste contexto em que a igreja está avançando, em que a igreja está nascendo, o cristianismo está
está no seu estágio inicial ali, Tiago escreve, como ele diz aqui na introdução da carta, Tiago, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Então, queridos, o que isso significa? Quem que são essas 12 tribos dispersas, né? Há quem diga que 12 tribos que andam dispersas é uma maneira simbólica de falar Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor. Alguns dizem que falar 12 tribos é falar a inteiridade da igreja. Eu, particularmente, e outros estudiosos também, ao olhar a carta, a gente consegue presumir que Tiago está falando para judeus que se converteram a Cristo. Por 2 motivos. Se converteram a Cristo porque Tiago, obviamente, está falando com cristãos, está falando com um público que conhece o Senhor, está falando conosco. Mas, ao mesmo tempo, Tiago usa muitos termos judaicos. Ele fala sobre diáspora, que andam dispersas, que andam na diáspora. A diáspora, amados, é o estado que Israel sempre se encontra. É o estado de exílio, estado de dispersão. Acho que poucos anos depois de Salomão, houveram de paz em Israel. Porque foi Salomão, daí o reino se dividiu. Foi bagunça para todo lado, foi idolatria. Depois veio a Assíria, depois veio Babilônia, depois voltaram do exílio. A reconstrução das muralhas do templo foi difícil. Depois veio o Império Persa, depois veio a Grécia e depois Roma. Então, Israel nunca teve paz, sempre esteve numa constante diáspora. Né, amados? E Tiago escreve justamente as 12 tribos que estão nessa diáspora, estão nessa dispersão, estão neste exílio. E eu abro um ponto interessante, amados, que Tiago fala para os judeus cristãos que estão dispersos, que estão em exílio. E, querendo ou não, esse estado de exílio de Israel, que está constantemente disperso, nunca tem paz, querendo ou não, ele se transmite à igreja, se transmite a nós. Que sentido? Por que eu falo isso? Amados, nós estamos num exílio, digamos assim, em 2 sentidos. A igreja ela está em exílio no sentido que ela está numa terra hostil, numa terra que é perigosa. Tome como exemplo Daniel quando estava na Babilônia. Ele estava bem, mas de um dia para o outro havia um decreto que mudava completamente a sorte dele, tanto na Babilônia quanto sob domínio persa, com Dario. Houve o decreto lá, proibido orar, pronto. Daniel passou de bem visto para perseguido. E, querendo ou não, nós vivemos em terra hostil dessa maneira. Nós não sabemos, já existe boa parte do mundo, o mapa não está lá, mas está na gavetinha ali, tem um mapa ali dos países onde há mais perseguição, onde pessoas não podem ter Bíblias. E conhecendo a história, conhecendo o rumo de todas as coisas, não é distante, não é absurdo pensar que um dia esse estado de hostilidade pode chegar a nós. E nós temos que estar preparados para isso. E, queridos, nós estamos num exílio também no sentido, não somente que a terra que estamos é perigosa, mas que a terra que estamos não é o nosso lar. Nós nos encontramos no estado de exílio da mesma maneira que Israel se encontrava quando estava exilada, estava em cativeiro na Babilônia. Não está plena, não está completa. No Salmo 137, ele vai falar como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? E nós, como igreja, também compactuamos com esse sentimento. Como viver em plenitude estando nessa terra estranha, estando nessa peregrinação, né? Mas, queridos, aqui na Babilônia, eles tinham a promessa de que depois de 70 anos para a Babilônia, o seu estado original haveria de ser restabelecido, eles estariam de volta no seu lar. E, semelhantemente, amados, nós temos essa mesma promessa, que nós estamos em terra estranha, estamos exilados, clamamos, como entoaremos o cântico ao Senhor dessa terra estranha? Queremos voltar ao lar, mas nós temos essa promessa de que um dia nosso Senhor Jesus voltará
e nosso Senhor Jesus nos levará ao nosso lar. E sairemos dessa peregrinação, dessa dispersão. Amém, amados? Mas, enfim, não é sobre essa dispersão que eu quero falar. Tiago está falando para judeus. Ele fala sobre o nosso pai Abraão em alguns momentos, ele fala sobre as sinagogas aqui nessa epístola. E enfim, e repare, amados, que eu comentei. Havia uma tensão gigantesca entre judeus e a igreja, nos primórdios da igreja. A gente vê lá nas viagens de Paulo que Paulo ia para um lugar, os judeus saíam de onde ele estava para vir tumultuar onde Paulo estava. Então era tensão, até criou-se uma rixa entre judeus e igreja. E essa rixa, na verdade, nunca deixou de existir. Israel sempre foi odiada. Mas havia essa rixa. E repare, amados, que Tiago, é muito interessante que Tiago, ele era líder da igreja, sim. Ele estava lá, ele fazia parte do círculo apostólico. Se a gente for ler lá em Atos 15, ele que toma a frente daquele concílio que eles estavam tendo lá sobre questões de escandalizar e afins. E lá em Gálatas também Paulo vai falar sobre que ele viu os apóstolos e também Tiago. Então Tiago era a liderança na igreja. Mas também, amados, é interessante a gente ver que Tiago tinha um bom relacionamento com os judeus. Tiago parece que estava de bem com os dois grupos, com a igreja e com os judeus. E falando um pouco sobre Tiago, a história nos conta, amados, que Tiago ele era sim judeu. Ele era um judeu zeloso demais. Ele seguia a lei. Tem até o livro lá da história eclesiástica que eu citei no seminário. Eu não vou conseguir pegar aqui, mas fala basicamente. Tiago, ele era judeu, seguia a lei. Ele não bebia vinho, ele não raspava a cabeça, não fazia sua barba, até não tomava banho. E, diante dos judeus, ele ganhou um apelido de Tiago o Justo, porque tinham muitos Tiagos na época. Tiago era um nome absurdamente comum. E pela justiça e pela piedade do irmão do Senhor, os judeus, mesmo sabendo que Tiago era cristão, que Tiago cria no Senhor Jesus como Messias, os judeus deram a ele o apelido de Tiago o Justo. É interessante isso, amados. Tiago ele tinha paz tanto com os judeus quanto com os gentios, quanto com a igreja. E assim ele escreve para esse público. Será que eu conto? Os irmãos querem saber como é que Tiago morreu? Eu tenho a história toda aqui. Pode contar. Eu me empolguei na introdução. Basicamente, amados, eu vou ser breve. E lá em meados ali como eu mostrei na linha do tempo, em 62 depois de Cristo, os fariseus e os escribas chegam para Tiago, o justo, abertamente cristão, e falam para ele: Tiago, a Páscoa está chegando. A gente precisa que tu vá lá no pináculo do templo, na parte mais alta do templo, e fale para o pessoal que Jesus não é o Cristo. Por quê? A argumentação deles é: porque nós sabemos, e todos sabem, o como tu és piedoso, o como tu és justo, o como tua conduta é boa, e tu és referência para nós. E daí Tiago chega lá e fala: o que eu vou falar sobre o Filho do Homem? Ele está sentado nos céus, à direita do grande poder, e está para vir nas nuvens dos céus. Aí então os judeus se arrependem, jogam ele do pináculo do templo, ele cai dezenas de metros, é apedrejado e acertado na cabeça com um malho. E assim Tiago justo morre. E ele era tão justo e tão bem visto com os judeus, que os judeus mais moderados ficaram revoltados com essa atitude. Por que mataram Tiago justo? Ao ponto de que quando aconteceu o cerco em Jerusalém, o templo foi destruído e tudo mais, os judeus falavam: certamente isso ocorreu com a gente pelo que nós fizemos com Tiago, o justo. Então, Tiago aparece pouco aqui na Escritura. Ele aparece um pouco lá em Atos, um pouco ali em Gálatas e nessa epístola. Mas ele foi uma pessoa fenomenal. Ele foi... Uma pessoa ter uma boa reputação com os judeus e com a igreja é algo espetacular. E Tiago o fez pela sua piedade, pela sua boa conduta. E, queridos,
É para esses judeus, para esses cristãos judeus, que Tiago escreve essa carta. E é interessante que, eu não sei se os irmãos percebem quando vocês leem, a epístola de Tiago ela é muito diferente das outras epístolas. Ela tem um ritmo diferente, ela tem um estilo de literatura diferente. Eu creio, amados, que, na verdade, eu não sei se Tiago quis se adaptar à literatura que os judeus estavam acostumados, ou ele mesmo foi influenciado pela literatura sapiencial dos judeus, por Provérbios especificamente, que ele escreve a epístola como se fosse Salomão falando em Provérbios. É conselho atrás de conselho, muita praticidade numa carta só. E ainda mais ele usa paralelismo, coisa típica de poesia hebraica. Ele usa muitas imagens ilustrativas, exatamente como o pai fala para o filho lá no livro de Provérbios. Então, a gente consegue meio que imaginar, amados, que é como se o livro de Provérbios atravessasse a barreira de Cristo e se apresentasse a nós, em sua sabedoria, aqui na Epístola de Tiago, onde este sábio homem, Tiago, o justo, nos dá uma imensidão de conselhos e uma imensidão de testemunho, de sabedoria. Mas a diferença, amados, que é muito boa para nós, é que no Antigo Testamento, quando a gente lê a sabedoria de Salomão, não o livro da sabedoria de Salomão, quando a gente lê Provérbios e contempla essa sabedoria de Salomão, a gente percebe um abismo entre nós e entre Salomão, por causa da maneira extraordinária que Deus deu a sabedoria para esse homem. Nós temos o testemunho de sua gigantesca sabedoria e é como se fosse algo inalcançável para nós. Nós lemos Provérbios, vemos a pessoa de Salomão, o seu testemunho de como ele foi dado pessoalmente isso a ele, e nós vemos, nossa, que coisa longe, que coisa distante, que coisa inalcançável. Mas aqui, amados, nessa sabedoria de Tiago, ele apresenta uma sabedoria para nós que é completamente do nosso alcance. Tanto é que a epístola começa com: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. E a gente percebe, amados, que essa sabedoria de Tiago, todos esses conselhos que ele dá nessa carta absurdamente prática, é uma sabedoria que nós podemos sim alcançar. Não pela nossa própria força, não por filosofias que nós encontramos aqui, mas pelo Espírito Santo de Deus, que concede essa sabedoria, que ele mesmo diz que é a sabedoria que vem do alto. Esse Espírito Santo que ensinará todas as coisas, como diz nosso Senhor Jesus, ele é o mesmo que faz isso aqui do versículo 17, que toda bondade, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Vem do alto, amados. O Espírito Santo, enviado do Pai, enviado pelo Filho, pela parte do Pai, ou ao contrário. Esse Espírito Santo que vem do alto é quem dá essa sabedoria. Justamente essa sabedoria que nós vemos aqui no versículo 13. E agora a gente consegue ir para o texto. Vamos ver o que esse Tiago, esse irmão extraordinário, tem para nos dizer sobre a sabedoria. Queridos, dentro desse público que a gente já falou, entre esses judeus convertidos, neste momento da carta, Tiago ele restringe um pouco esse público, ainda mais. Porque ele fala: quem dentre vós é sábio e entendido? Então, como se fosse você que é judeu, você que é convertido, e você que se diz sábio e entendido, preste atenção nessas próximas palavras. E é interessante Tiago ter falado especificamente com esse nicho do seu destinatário, porque me parece, amados, que a motivação de Tiago é justamente tirar a soberba que vem com ser sábio e entendido. Porque lá no versículo 14 ele vai falar: não vos glorieis nem mentar contra a verdade. Então, você que é sábio e entendido, não vos glorieis. Calma lá. Ele vai elaborar, ele vai esmagar essa soberba desses sábios e entendidos. Mas a gente vê aqui que Tiago fala com quem se acha sábio e entendido.
Mas, implicitamente, amados, por inferência, nós conseguimos prestar atenção aqui nesse texto, nos atentar como se Tiago estivesse falando para quem não se considera sábio, mas busca ser. Numa maneira que a gente consegue ler: quem dentre vós deseja ser sábio e entendido? E daí vem instruções. Percebem? Compreendem, amados? Vocês entendem essa nuance do texto? Tiago, ao mesmo tempo que fala com quem se acha sábio e entendido, ele chama a atenção daquele que quer ser sábio e entendido. Então, esse texto não é só para quem se acha e é soberbo, mas quem também não se acha e quer o conhecimento, quer a sabedoria. Então, olha só que interessante, amados. Quem dentre vós é sábio e entendido? Essa palavra, amados, de entendido, ela dá a ideia não somente de conhecimento. Na verdade, eu nem preciso ir para o grego para falar sobre isso. Posso falar em português. Entendido não é uma pessoa que tem informações. É uma pessoa que compreende essas informações. É uma pessoa que entende, que interpreta. Existe aquele... A gente usa muito na computação a relação entre dados, informação e conhecimento. Dados é coisa solta, informação é esses dados dentro de um contexto, e conhecimento é a aplicação dessa informação que tiramos a partir dos dados. E esse entendido, amados, é justamente essa última etapa do conhecimento, essa etapa de que eu tenho a informação e já consigo aplicá-la, porque eu entendi, eu conheci. E é interessante, amados, que a impressão que Tiago deixa é que esse destinatário aqui podia ter conhecimento, podia ter dados, podia ter informações, mas o entendimento não havia. Não existia entendimento na mente desses homens que se achavam sábios e entendidos. Eles podiam conhecer da lei, eles podiam decorar o Antigo Testamento inteiro e até mesmo as epístolas, mas o entendimento não habitava neles. Por quê que eu digo isso? Porque, lembra que eu falei que o entendimento é justamente essa aplicação da informação? A aplicação do que eu sei? O que Tiago chama esses homens a fazer é: mostre pelo seu bom trato. Como que pegando eles desprevenidos, tipo, nós temos toda a informação, nós somos entendidos. Tiago fala: então, se tem, mostra. Apresenta esse teu conhecimento. Como que Tiago diz para apresentar esse conhecimento? Mostre pelo seu bom trato. Amados, bom trato. Outras traduções vão dizer, a NVI vai dizer bom procedimento. A King James vai dizer bom comportamento. E a ideia desse termo é justamente esse. Porque bom trato, a gente remete mais à maneira que eu trato as pessoas. Bom trato é a maneira que eu me relaciono. Mas o bom comportamento, ele é bem mais amplo do que a maneira que eu me relaciono. É tudo o que eu faço. Fala sobre a minha conduta no geral, esse bom comportamento. O que eu faço na visão dos outros, mas também o que eu faço somente quando Deus está vendo. Então, amados, a sabedoria, aquele que se diz sábio e entendido, deve mostrar pelo seu bom comportamento. E se vocês pararem para ver, amados, esse raciocínio aqui de Tiago, ele se encaixa exatamente com o que ele falou anteriormente. Lá no capítulo 2, se vocês subirem um pouquinho ali, voltarem um pouquinho, ele vai estar falando sobre a fé, a relação entre fé e obras. E, amados, é justamente essa essência que Tiago passa neste versículo aqui inteiro. Você tem fé? Apresente as obras. Você é sábio? Apresente pelo bom trato. E ainda mais, ali no começo do 3, ele vai falar sobre controlar a língua, vai falar sobre o que nós falamos. Você tem fé? A sua fonte é pura? Apresente pelo que você fala. O raciocínio de Tiago é o mesmo. E essa relação entre o tropeço na palavra aqui do início do capítulo 3 e essa aqui é muito ligada. Porque ali, anteriormente, ele fala uma fonte.
Cadê? A mesma boca procede bênção e maldição. Porventura deita alguma fonte o mesmo manancial água doce e água amargosa? Então, uma fonte pode liberar coisas diferentes? Não. Uma sabedoria pode não mostrar bom trato? Segundo Tiago, não. E, queridos, é muito importante isso, é muito legal nós pensarmos isso, porque a nossa vida cristã, amados, nós somos levados a conhecer e a conhecer mais ao Senhor. E esse é nós vamos andando e seguindo até o alvo. Essa é a rotina da vida cristã. Pelo menos deve ser, né? Conhecer e seguir conhecendo a Deus. Entretanto, este conhecimento, amados, não é somente teórico. Isso é um erro que muita gente cai. De estudar, até mesmo de ter experiências com Deus, de viver muita coisa e não mostrar os frutos. E não mostrar pela mudança no caráter. No culto passado mesmo a gente estava falando sobre isso, sobre a mudança no caráter, e o retrasado a gente estava falando sobre as escamas nos olhos. Então, anda muito em conjunto. Os olhos são abertos, o caráter é mudado e o fruto é apresentado. E, amados, como é que isso acontece? Pelo Espírito Santo de Deus, simples. O conhecimento de Deus, que é algo que me é proporcionado pelo Espírito Santo. Esse Espírito Santo é o mesmo que me faz conhecer e que transforma o meu caráter. É a fé que salva o homem, mas isso implica em obras. Tiago fala isso no capítulo 2. E Deus já falava isso anteriormente através do profeta Oséias, por exemplo, onde ele fala: porque eu quero misericórdia e não o sacrifício. O conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. O bom trato mais do que a sabedoria. Isso é muito assustador, amados, porque isso significa que eu quero misericórdia e não sacrifício. O conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Significa que nós podemos estar oferecendo sacrifício sem misericórdia. Oferecendo holocaustos sem o conhecimento de Deus. A gente pode ser sábio e entendido e não saber absolutamente nada. E eu ainda fiz uma lista inteira aqui. A gente pode ler a Sagrada Escritura e não ouvir uma palavra de Deus. A gente pode orar para nós mesmos, visitar órfãos e viúvas sem demonstrar o amor de Deus. E a gente pode cantar uns para os outros aqui somente. Mas, amados, o que Tiago fala aqui a respeito de ser sábio e entendido e de mostrar o bom trato é muito mais sobre a fonte dessa sabedoria do que sobre me forçar a apresentar um bom trato. Esse holocausto que Deus deseja aqui, esse sacrifício que Deus deseja, é justamente de um coração quebrantado, e não necessariamente do sacrifício do animal. E a mesma coisa aqui, amados, a mesma coisa aqui. Deus não quer que eu toque maravilhosamente bem, mas Deus quer que eu toque com o meu coração. Ele quer que eu esteja com o coração arrependido, com o coração ciente de que eu não sou nada e que Ele é tudo para mim. E este é o verdadeiro louvor, essa é a verdadeira adoração e essa é a verdadeira sabedoria. Uma sabedoria que lá de dentro já vem do Espírito. E então, inegociavelmente, mostra esse bom trato. E note, amados, Tiago ele prossegue, que ele fala: mostre pelo seu bom trato as suas obras. Então, repare que a nossa boa conduta, ela é o meio pelo qual nós mostramos as nossas obras. Tudo isso vem de uma sabedoria, que vem do alto. Eu gosto de ver aqui, amados, mostrar as nossas obras, né? Ele está falando sobre obras aqui no capítulo 2 também. Nós temos que ter a visão do texto inteiro. E as obras aqui que Tiago apresenta, que foi feita por Abraão, é justamente essa obediência que Abraão teve. Nós não vemos nada além de fé e obediência no relato em que Abraão vai entregar seu filho Isaque como sacrifício. Abraão, na verdade, ele creu e isso foi imputado como justiça. Mas ele creu e obedeceu. E essa é a nossa atitude. Nós cremos e nós obedecemos. Nós conhecemos e nós mostramos esse fruto. Queridos,
nós devemos entender, nós devemos ser sábios e entendidos, no sentido que eu entendo que o Senhor do Universo, o Deus eterno, Ele fez tudo, Ele criou todas as coisas e me criou e me disse como eu devo andar. Então, existe coisa mais sábia do que obedecê-lo? Existe coisa mais óbvia e mais lógica do que cumprir a palavra daquele que criou todas as coisas? Essa vida de obediência, amados, que Deus me manda ter, é justamente o que eu mostro pelo meu bom trato, o que molda o meu estilo de vida, que apresenta a minha sabedoria. E repare, amados, esse estilo de vida, de boas obras, ele não é somente, eu viver em santidade, ponto final. Eu posso, ou então eu participar de todas as coisas da igreja, ou então eu tocar, cantar aqui, ou fazer coisas grandiosas. Isso, Tiago fala aqui para mostrar essas obras em mansidão de sabedoria. E é interessante, amados, que as obras, elas falam do que eu faço para Deus. Abraão fez para Deus. Mas mansidão necessariamente fala sobre o meu relacionamento com os meus irmãos, com os meus próximos. É diante de um estímulo que eu mostro se eu sou manso ou não. A mansidão, ela é uma resposta. Então, amados, nós devemos mostrar a sabedoria pelo nosso bom comportamento, em obediência ao Senhor e em mansidão uns para os outros. Em mansidão não só para os que estão de dentro, mas que estão de fora também. Queridos, e mansidão é um assunto muito, muito precioso e muito falado nas Escrituras. Eu trouxe algumas referências. Paulo sempre contribuindo, né? Paulo sempre falando sobre os assuntos das demais epístolas. Ele fala aos Colossenses, amados. Andai, é esse, né? Isso. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Então, amados, isso é uma coisa que particularmente, eu acho que o aspecto que o cristão mais deve se atentar em Cristo, para se assemelhar a Ele, é justamente essa mansidão. Porque todos veem Cristo como uma pessoa mansa. Ninguém vê Jesus como uma pessoa explosiva, uma pessoa inconsequente. E quando nós mostramos essa mansidão, amados, num mundo tão impaciente, num mundo tão ríspido e grosso, nós mostramos que somos diferentes. E imediatamente essa mansidão é associada com aquela referência de mansidão que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, amados, a mansidão, ela é sim, nós nos atentarmos com o que falamos, nós falarmos com amor, misericórdia, nós não sermos ríspidos, mas isso não significa que nós seremos frouxos e que a palavra de quem é manso não tem autoridade. Nós também vemos isso em Cristo. Cristo era manso, humilde, mas existe alguém com mais autoridade que ele, ao ponto de falar para o mar, cala-te, aquieta-te, e o mar aquietar? Esse Cristo que fala, cala-te, aquieta-te, continua sendo manso. A mansidão, amados, ela é muito mais... Olha só, quando Paulo fala, também para Timóteo, ele fala sobre admoestar, corrigir. E como é que ele diz para fazer isso? Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. E ainda, nosso amigo Salomão, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia, derrama a loucura, derrama a ignorância. Então, queridos, a mansidão, nós falarmos com mansidão, ela não depende, não é sobre ser persuasivo, sobre conseguir argumentar e sobre
e sobre conseguir... É sobre persuadir, não é necessariamente sobre isso. Mas é justamente não suscitar a ira. É justamente manter essa paz. E é difícil, eu confesso. A gente ser manso, querer estar certo e continuar sendo pacífico, né? Mas, amados, Tiago fala que essa mansidão, ela é de sabedoria. Então, independente de persuasão, independente de quão certo eu estou, essa sabedoria, ela gera essa mansidão. E não tem nada mais sábio, amados, do que uma pessoa que é equilibrada, uma pessoa que sabe falar em medida, que sabe se comportar sem se elevar acima dos outros indevidamente. Nós vamos ver ali, ele vai falar sobre essa sabedoria que é pura, pacífica, moderada, tratável. Todas essas coisas mostram mansidão e não mostram uma pessoa que é frouxa, uma pessoa que não tem autoridade. A gente tende a associar, a ver essas duas coisas como opostas. Autoridade, estar certo, e ser manso. Essa mansidão ela não vem de um medo, ela não vem de uma insegurança. Porque, sim, se nós somos inseguros, nós vamos ser mansos. Isso vai ser frouxidão. Mas essa mansidão aqui, amados, ela provém da sabedoria. E ela muda tudo que nós falamos. Ela muda a maneira que nós falamos. Isso é muito importante, amados, nós falarmos com mansidão. E mais importante ainda, amados, é nós sabermos quando nós devemos falar e quando nós devemos ficar quietos. É difícil ficar quieto, né? Quer ver quando a gente está certo. É difícil ficar quieto quando a gente está certo, né? E a gente sempre está certo. É incrível isso, nunca vi. Mas, amados, a sabedoria, ela, às vezes, deixa de mostrar que está certo. A sabedoria, às vezes, não busca se impor. A sabedoria, ela não busca mostrar que está certo por mostrar que está certo. A sabedoria, ela mantém a paz em mansidão. Ela mostra essas obras de paz que vêm da sabedoria. Então, amados, olha só que maravilha, quanta riqueza num versículo só. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom comportamento as suas obras em mansidão de sabedoria, numa mansidão que vem da sabedoria. E, queridos, Tiago segue falando e ele continua a sua argumentação com essa conjunçãozinha adversativa, mas. Então ele fala as obras em mansidão de sabedoria. Mas, então, o que se opõe a essa mansidão de sabedoria? O que se opõe a toda essa cadeia que eu falei que a sabedoria gera essa mansidão que nos faz manifestar as nossas boas obras no bom trato. O que é oposto a tudo isso? Se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Então, amados, eu dei muita ênfase em mostrar as obras, em ser manso uns para com os outros. A gente falou aqui sobre o falar, sobre a maneira que eu respondo, a maneira que eu falo e às vezes a maneira que eu fico quieto. Mas o oposto dessa sabedoria é justamente essa amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração. Então, queridos, de pouco adianta eu ficar em silêncio. Tô certo, mas vou ficar em silêncio e vou ficar pensando. Não sabe de nada também, né? Coisa. Vou ficar quieto para não me incomodar. Ficar quieto porque vai dar mais problema. Isso não é sinal de sabedoria. A pessoa pode ver que tu ficou calada, que tu não suscitou a ira. Mas se há inveja e sentimento faccioso no coração, não há sabedoria. Olha o mas. Esse mas aqui, o oposto da sabedoria, esse sentimento no coração. Então, amados, quanto mais a gente lê o texto, mais a gente percebe que a sabedoria ela está muito mais no que está dentro do que a gente apresenta para fora. E
olha que maravilha. Tiago dá 2 exemplos aqui. Se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração. Queridos, algumas traduções elas vão trazer não sentimento faccioso, mas vão trazer, entre elas, a NVI e a NVT, vão trazer ambição egoísta. A NTLH vai trazer egoísmo. E o significado da palavra, na verdade, é interesse próprio. Então, amarga inveja e interesse próprio. Sentimento faccioso é porque eu faço facção para que eu me sobressaia. Então, essa é a ideia. Eu divido para me elevar. Porque eu não quero que todos se elevem. Eu quero dividir para que só eu me eleve. Isso anda em conjunto ali com a inveja. A inveja e o sentimento faccioso, ambos, a inveja e o egoísmo, a inveja e o interesse próprio, todos provêm de uma mesma fonte, o orgulho. Repare, amados, a sabedoria, ela é... Eu até fiz toda a linha do tempo aqui. A sabedoria e a imensidão que reveste as obras das boa conduta de um indivíduo sábio e entendido é a humildade. É saber que, se cada um é o centro do seu próprio mundo, ninguém é importante. Mas o sábio entende que só Deus é importante. E que Deus é o mais importante, o verdadeiramente importante. Então, queridos, é muito interessante a gente ver que essa sabedoria que Tiago expressa, ela está inteiramente ligada à humildade. E isso é tão... Às vezes o irmão pode falar, nossa, tu está forçando a interpretação, né? Pelo amor de Deus, de onde que tu tirou que sabedoria e entendimento, saber e entender, vem, anda para lá, anda para cá e vai no orgulho? Como é que tu fez esse link? Tu tá maluco? Amados, eu sou meio maluco, mas Tiago fala, se vocês têm todas essas coisas, que é o oposto à sabedoria, não vos glorieis. Não se exaltem. Não mintam, porque vocês não são sábios. Porque o que vocês estão fazendo é se gloriar. O que é se gloriar, amados? Soberba. E o que é soberba? Ao contrário da humildade. E ainda mais, Tiago vai falar sobre essa sabedoria. Essa sabedoria que essa sabedoria que é oposta à mansidão, mas que gera inveja, interesse próprio, orgulho, não é a sabedoria que vem do alto. E é interessante, porque a sabedoria que vem do alto, Tiago vai falar lá no capítulo 1, versículo 17, que o dom perfeito, toda boa dádiva, falando da sabedoria, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não há sombra de mudança, não há mudança nem sombra de variação. Então essa sabedoria que vem do alto, ela vem do Pai, ela vem de Deus. E ela não é essa sabedoria aqui, da inveja e do sentimento faccioso, porque essa sabedoria aqui vem do homem. E o homem, por natureza, ele é egoísta. O homem, por natureza, ele tem como centro do seu universo a si mesmo. E daí, ele trabalha para si mesmo. O homem natural, ele se relaciona com os outros para si mesmo. Ele se casa para suprir sua necessidade. Ele faz amizade para interesse próprio. E ele dá esmolas para se sentir bem, para ver como o seu próprio senso de justiça está bem. E tudo o homem natural faz para si. Por mais que ele não saiba, o homem é egoísta por natureza. E essa sabedoria que vem do homem, queridos, Tiago descreve como terrena, animal e diabólica. É muito bom quando eles usam esses termos, porque a gente pode se aprofundar neles, fazer uma pregação inteira sobre eles. E então, queridos, olha que maravilha. Essa sabedoria que não vem do alto, que traz esse orgulho para o coração, ela é terrena. E, amados, algo ser terreno, uma sabedoria terrena, é bem típico de uma pessoa que possui os olhos somente para essa terra. Porque, de fato, se nós só vivemos aqui
e não existe nada além dessa terra, nada além deste mundo, nós não temos motivos para não vivermos para nós mesmos. Nós não temos motivo para nos agradar e para não tentarmos nos elevar acima dos outros. Se a vida é só isso aqui, se não existe um Deus, se não existe alguém que me dá um propósito e que me criou e que me manda o que fazer. E, amados, esse aspecto terreno, ele é falado por Paulo também, num trecho muito conhecido, que os irmãos talvez já conheçam, mas que diz, esse começo é meio confuso, tá? Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Então, amados, olha só, a glória desses homens é para a sua confusão, o seu Deus é o próprio ventre, porque o lar deles e a terra deles é aqui. Mas eu falei no início, na verdade eu nem me toquei que isso linkava com a introdução que eu dei. Mas lembra, amados, quando eu falei que nós estamos num exílio, nós estamos em peregrinação, isso significa que o nosso lar não é aqui. E se o nosso lar não é aqui, não é terreno, a nossa sabedoria também não é terrena. A nossa sabedoria é do alto, de onde vem o nosso lar. Onde está o nosso lar, onde está o nosso Pai. Então, queridos, essa sabedoria do homem não leva em conta isso. A sabedoria do homem leva em conta este contexto, essa terra, e volta para si. E o seu Deus é o seu ventre. A sua glória é para a sua confusão. E além de terrena, essa sabedoria ela é animal. E não é animal no sentido de uau, animal. É no sentido de não espiritual. Literalmente, aqui quando Tiago usa psíquicos, que se refere à alma, que é basicamente o oposto de pneumáticos, que se refere às coisas de Deus. Então a ideia é justamente essa carnalidade, esse senso quase que animal do homem. Exato. De instinto, exato. Esse aspecto do homem é que caracteriza essa sabedoria terrena. E novamente, amados, Paulo vai falar sobre isso, a respeito da sabedoria também. Quando ele diz... o trecho que era bem conhecido era esse aqui. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, queridos, essa sabedoria que é alimentada por essa inveja e por esse egoísmo não procede, nem pode proceder de Deus. Porque essa sabedoria de Deus, ela provém do seu Santo Espírito. E o seu Santo Espírito é um espírito de mansidão e de humildade. E se eu tenho essa sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus, eu apresento nas minhas obras. E, nossa, já está acabando o tempo. Amados, Tiago também diz, além de terreno, além de ter os olhos somente para esse mundo, além de ser instintivo, de só pensar em si, não ver as coisas espirituais, essa sabedoria também é diabólica. Outras versões vão dizer demoníaca. E é interessante, amados, eu costumo dizer, roubei isso de um pregador, que nós temos um tríplice inimigo aqui nessa terra. O mundo, a carne e o diabo. E todos esses três moldam a sabedoria do homem. O mundo, a carne e o diabo. E em que sentido essa sabedoria é demoníaca? Que ela vem do demônio? Que todo mundo está possesso, então? Todo mundo que é egoísta está possesso? Não, obviamente não. Basta a gente ver, amados, qual que é essa sabedoria diabólica
Que sabedoria que o próprio Satanás tinha? Se a gente for pegar os dois textos, Isaías 14, Ezequiel 28, que é os textos que falam a respeito da história prévia da queda, o que aconteceu com Satanás, qual foi sua origem, a gente vê: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás para o inferno, ao mais profundo do abismo. E lá em Ezequiel, assim diz o Senhor Deus: tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras querubim, ungido para cobrir. Te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Amados, na loucura de Satanás, o seu resplendor e a sua beleza tomou conta do seu coração e ele se voltou contra Deus. E o homem comete esse mesmo pecado. Na sua beleza, na sua formosura, ele se torna independente de Deus e se torna terreno, animal e diabólico. E a sua sabedoria vira loucura. E, amados, vocês reparem que até o momento a gente não falou sobre estudar, sobre conhecer. Essa sabedoria, ela é muito mais sobre o meu relacionamento com Deus, sobre o meu coração, do que sobre a minha mente. É muito mais sobre a minha conduta, sobre a fonte que jorra, do que necessariamente do que eu sei, do que eu conheço. Por isso tem que haver essa distinção. Quem que é sábio e entendido? Quem mostra pelo seu bom trato as suas obras, em mansidão de sabedoria. Eu não vou usar 2 cultos, eu vou acelerar para acabar. Então, amados, olha que irônico. Quando Tiago fala dessa sabedoria do homem, ele diz: onde há inveja e espírito faccioso, ou seja, onde há a sabedoria do homem, aí há perturbação e toda obra perversa. Outras vão dizer, aí há confusão e toda obra perversa. E o que a gente conclui com isso, amados? É que a gente nunca pode confiar, a gente nunca vai poder botar a nossa confiança para o futuro do mundo, para o futuro da sociedade, na sabedoria do homem. Porque a gente tem, acho que 18 ODS, desenvolvimento sustentável, vai ter reunião de ONU, não sei o quê, e gente vai trabalhar para melhorar o planeta, para melhorar a igualdade social, as relações. Mas a sabedoria do homem é terrena, animal e diabólica. Se a nossa esperança estiver na sabedoria do homem, que pífia esperança é essa? Mas a segunda coisa que a gente conclui é que se a sabedoria do homem é dessa maneira, e onde há a sabedoria do homem, há confusão e toda obra má, a gente só pode se apoiar na sabedoria de Deus. E a gente só pode se apoiar no fato de que Cristo vem e reina. E é muito propício, porque quem vem reinar é o Cristo, é a palavra, é o Logos de Deus. É o próprio conhecimento, a própria sabedoria em carne, que vem como rei. Essa sabedoria, nessa sabedoria não há confusão, mas ele que vai esmagar toda a obra perversa e toda sabedoria do homem. O irmão aqui subiu para me apressar, tá vendo? Mas, por fim, amados, esses últimos trechos, eu nem vou ler minhas anotações, eles são bem autoexplicativos. A sabedoria do homem é essa. Ela é animal, terrena, diabólica. E ela não mostra frutos. Ela é cheia de inveja e de sentimento faccioso. Mas como é a sabedoria de Deus? Tiago diz, a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura. Ela é santa. E é primeiramente santa. Acima de tudo, ela é santa. Depois,
pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Amados, essa lista aqui que Tiago dá, ela anda muito em conjunto com o que a gente encontra lá em Gálatas 5, os frutos do Espírito. E anda muito em conjunto com o que a gente encontra em 1 Coríntios 13, que é a característica do verdadeiro amor. O amor é sofredor, o amor é paciente, não trata com leviandade, todas essas coisas. E é muito propício que seja tudo muito linkado, tudo muito semelhante. Porque é justamente essa sabedoria, que é todas essas coisas, ela manifesta exatamente a pessoa de Deus. Deus é primeiramente santo, depois ele é pacífico, cheio de misericórdia, sem parcialidade, não faz acepção de pessoas, sem hipocrisia, nele habita a verdade. Todos os aspectos e atributos de Deus estão encontrados nessa sabedoria. Estão encontrados no amor de 1 Coríntios 13. Estão encontrados no fruto do Espírito Santo, que é dado àquele que crê. E o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz, ou pelos que exercitam a paz. Amados, o Espírito Santo de Deus é quem fornece toda essa sabedoria. Eu posso vir aqui, amados, falar para vocês sobre Tiago, contar que Tiago morreu, dar os anos, as datas certinhas, dar a localização, eu posso falar toda essa contextualização que eu dei no começo, posso mostrar a imensa sabedoria que, interpretando as Escrituras, se eu não mostro um fruto, se eu não tenho paz, e se eu não promovo a paz, essa sabedoria, que pode falar das coisas de Deus, ela continua sendo terrena, animal e diabólica. Mas se a sabedoria vem do Espírito Santo de Deus, ela vem junto com o fruto. E esse fruto é o que apresenta, porque ele não muda as minhas mãos para eu apresentar esse fruto. Ele muda o meu coração. E ele muda a fonte. Justamente o que Tiago fala aqui no início do capítulo 13. A fonte muda para que ela jorre lá de dentro a água doce. E, amados, o Espírito Santo é derramado na vida de todo aquele que crê. O que nós fazemos então? Nós cremos. Nós nos esvaziamos de nós mesmos. Nós tiramos toda a sabedoria que há na nossa cabeça, que promove a inveja e o egoísmo e o orgulho, e nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus para que nós possamos manifestar esses frutos aqui, para que nós possamos viver e o nosso bom comportamento seja caracterizado por tudo isso aqui, por amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, domínio próprio e mansidão. Amados, o Espírito Santo que promove todas essas coisas na vida do convertido. O convertido apresenta obras, apresenta frutos, porque o convertido é convertido pelo Espírito Santo. E o Espírito de Deus não é um Espírito que não dá fruto. O Espírito Santo apresenta os frutos. Então, amados, se te falta fruto, talvez não seja as mãos o problema. Talvez seja o coração o problema. Então, se o coração é o problema, confesse hoje. Creia hoje nesse Jesus que se entregou pela sua igreja. E creia hoje nesse Jesus que prometeu derramar o seu Espírito Santo, um espírito de amor, de paz, de mansidão. Amados, vamos nos arrepender, vamos estar com o coração contrito, arrependidos e propícios, abertos para esse Espírito que gera todos esses frutos operar através das nossas mãos. Amém, amados? Vamos ficar de pé e vamos orar. Amado Deus, querido Pai, nos achegamos a Ti após mais um culto, Senhor, compreendendo e vendo a fonte de toda a sabedoria. Como diz em Provérbios, Senhor, tudo vem do temor ao Senhor. E o temor, Senhor, ele é nos dado pela fé. Nós cremos, Deus, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que Tu és um Deus que julga, mas que Tu és um Deus que é cheio de amor também. Tu és um Deus que derrama a Tua misericórdia
pelo Teu Santo Espírito. És um Deus que converte os corações pelo Teu Santo Espírito. Então, amado Senhor, derrama desse Santo Espírito em nós. Amado Senhor, nós queremos ser cheios já neste momento, Senhor, para que amanhã nós permaneçamos cheios. Terça-feira e quarta nós permaneçamos cheios. E o Teu Espírito continue a produzir fruto em nós. Nós mostremos a mansidão, que nossas palavras sejam temperadas com sal, que nós saibamos como responder, que nós possamos transparecer a pessoa de Cristo, que as pessoas vejam em nós uma verdadeira mansidão e que Tu mostres, Senhor, o Teu poder em tudo isso, convertendo os corações, mas transforma-nos primeiro, Senhor, para que nós sejamos mensageiros Teus, para que possamos mostrar essas obras que partem do fundo do nosso coração, que foi transformado pelo Teu Santo Espírito. Então opera, Deus, na Tua igreja. Nós Te pedimos, Deus, e Te louvamos, Deus, porque temos essa promessa. Te louvamos, Deus, porque Tu escutas a nossa oração. Te louvamos, Deus, porque se nós falamos, se nós pedimos, é porque nós cremos. E nós temos motivo para crer, pela Tua revelação e pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Então, amado Senhor, faz, Deus, opera na Tua igreja, Deus, transforma os corações, venha dar doçura para essas fontes, Deus, nós Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém.